Amém. Irmãos, eu quero ler com você João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17. E os irmãos que são conhecedores da Bíblia, né? Os irmãos sabem do que se trata essa passagem. Essa passagem é muito importante na Bíblia. Por que ela é importante? Porque geralmente quando você está lendo o Novo Testamento, quando você está lendo qualquer livro da Bíblia, o autor está contando uma história, né? Está contando o acontecido, o fato, o que aconteceu com Jesus, as curas. Mas nesse capítulo aqui é diferente. Os irmãos estão comigo? Eu quero dizer para você que eu não vou ser eloquente aqui. Você vai sair dizendo, puxa, como o pastor estava, né, com a linguagem eloquente, estava, né, cheio de ousadia. Eu não vou fazer isso, mas eu quero ser instrumento de Deus para a sua vida. Então eu quero que o que eu falar aqui nessa noite, que você retenha, que você agarre. Que não seja só uma palavra para você sentir um arrepio e ficar um pouquinho alegre e ficar assim, olha, que coisa linda, essas palavras que o pastor falou. Não, mas que você agarre e diga, que palavra de Deus, que palavra que eu vou colocar, guardar no meu coração. É isso que eu quero nessa noite. Amém? Então eu quero ser esse instrumento de Deus. Eu quero falar de uma forma simples, eu sou simples, né? Nós somos simples. E eu quero que você realmente receba no seu coração nessa noite. Tudo bem? Então esse capítulo inteiro, João 17, o Evangelho de João, você sabe que a Bíblia tem, o Novo Testamento são 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? E João, não é isso? Matou ninguém? Eu acho que eu fiz confusão, né? Então vamos lá, é uma brincadeira. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Mateus não matou ninguém. É Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Esses 4 irmãos escreveram a história de Jesus do ponto de vista deles, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Eles escreveram a história de Jesus. Então, tem uma explicação mais profunda sobre isso. Como que cada um escreveu, de que ponto de vista. Então um escreveu colocando Jesus como o rei, outro como o Messias, né? E assim, então tem uma explicação teológica, mas o que eu quero dizer para você, que João, o evangelista, o apóstolo, ele escreve o capítulo 17, o que tem nesse capítulo? O capítulo 17 é muito especial por causa de uma coisa, porque João conta aqui uma oração que Jesus fez ao Pai. Então, João 17 é a oração sacerdotal, a oração que Jesus faz ao Pai, e exatamente quando ele estava prestes, já ia morrer, já estava para ser preso, ele já ia morrer. Então, Jesus faz essa oração, e João, que estava sempre do lado dele, ouviu essa oração e transcreveu essa oração. Né? E a gente sempre diz que as palavras de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que está na hora da morte são muito importantes. Então a gente pode falar muita coisa durante a vida. Agora imagina que você tem 5 minutos de vida. Geralmente nos filmes você vai dizer, quando alguém está ali, 2 companheiros, 2 amigos, e um fala assim, olha, eu estou vendo que está chegando minha hora. Faz o seguinte, diz para os meus filhos, ou para minha esposa, ou para minha mãe. Já viu na guerra? Diga para minha mãe o quê? Que eu amo, que eu a amo. Por quê? Porque ele julga que naquele momento não dá para perder com coisas banais. Você tem que falar coisas importantes, coisas que realmente vale a pena ser falada. Você não tem tempo a perder. Você quer que saia do seu coração algo que realmente tenha. Então, Jesus aqui, as palavras dele são palavras que realmente tinham muito peso. Ele está orando ao Pai, em breve ele iria à cruz, e agora ele está falando as suas últimas palavras. E nós vamos ler pelo menos uns 3 versículos aqui dessa oração. Amém? Aleluia. E diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Ele ora assim, Pai, chegou
a hora, vou morrer, né? E ele diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí ele vai explicar, ele está dizendo: olha, o Senhor me glorificou, peço que o Senhor me glorifique, porque eu vim fazer a tua obra, eu vim dar a vida eterna, né, a todos que o Senhor me deu. E ele começa a dizer, e ele começa a explicar, porque ele sabia que ia chegar aos teus ouvidos através de João, através das Escrituras, e ele diz assim: e esta é a vida eterna. Sem ler, olhando para mim, o que é a vida eterna para você? O que é a vida eterna? Né? Porque Jesus aqui ele começa a explicar, né? É uma vida que não tem fim? Também, né? Mas Jesus diz aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é a vida eterna. Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais. A vida eterna não é somente uma vida sem fim. A vida eterna é conhecer o Senhor. Os irmãos estão entendendo? A vida eterna é o quê? Conhecer o Senhor, o único Deus, e a Jesus Cristo que foi enviado. Então o que significa dizer, irmãos, que no momento que você conhece o Senhor, e no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já está dentro da vida eterna. A sua vida eterna já começou. Não dá para parar mais. Não dá para pisar o pé no breque mais, no freio. Você tem que... Agora você vai viver eternamente. Por quê? Porque a vida eterna é esta. É Jesus Cristo. O segredo é esse. Você sabe, não tem outra vida. Jesus disse: eu sou o único caminho. Eu sou a porta e eu sou o caminho. A vida eterna é esta. Conhecer a Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que tem... Não sei como que é o seu coração a respeito disso. Mas tem pessoas que ficam pensando: puxa, a nossa igreja tem algumas palavras que são muito repetitivas. Tomara que você nunca tenha pensado isso. Porque igreja tal, o pastor tal, no YouTube, lá no Instagram, ele fala de muitas coisas, são muitas. Deixa eu falar para você. Eu estava meditando sobre isso aqui, e o Senhor falou comigo aqui. E algumas palavras que realmente nós falamos bastante. Uma das palavras que nós falamos mais aqui nessa igreja, o que é? Graça. Tua graça me basta. Graça de Deus. Pela graça sois salvos. Agora sabe por que nós falamos disso, irmãos? Porque esse é o X da questão. Esse é o alicerce, é a sapata, é o fundamento, é a coluna, é a base. Porque a graça é o próprio Jesus. A graça é o que Deus fez. A graça é o resultado do Evangelho. O Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo que crê, é a graça de Deus. Então como não falar dessas coisas sempre? O que mais nós falamos? Perdão dos pecados. E agora o pastor exagerou e está falando do perdão total dos pecados. Porque é importante, irmãos. Quando alguém sabe... Mas pastor, não é suficiente falar uma vez por ano? Uma vez a cada 6 meses? Uma vez por mês, vai? Irmãos, você tem uma coisa que o diabo vai lançar muita seta. O diabo vai vir com toda a artilharia do inferno para atacar sua mente. É para trazer condenação para você. É para te fazer ir lá, olhar para o teu passado. Para o que você fez. Trazer você debaixo de opressão, de condenação, né? Mostrando os erros do passado. Agora quando você recebe, então essa é a necessidade de estarmos falando sempre. Estamos repetindo sempre.
É isso que nós fazemos com nossos filhos. É isso quando a criança sai para comprar doce, cuidado com o carro. Presta atenção. Não fala com estranho. E você fala isso quantas vezes por dia, quantas vezes por ano você vai falar essas coisas? Essas coisas você vai falar muito. E você não vai enjoar de falar. Por quê? Porque é segurança. Paulo diz, não cesso de dizer as mesmas coisas, porque o que eu falo é segurança para vocês. Segunda-feira o diabo virá com artilharia, com a metralhadora espiritual para dizer que você não é digno, para dizer que você é um pecador. Olha o que você fez. Mas deixa eu falar para você, quando você entende que você foi perdoado e que o sangue de Jesus cobriu todos os pecados e que você não consegue pecar mais do que Ele pode te perdoar, então você vive em paz. Você vive em paz com Deus. O seu coração está em paz, porque você tem perdão dos pecados, porque você sabe que você foi amado. Amém, irmãos? Por isso nós falamos as mesmas coisas. É por isso. Amém? Aí eu estava aqui orando e eu lembrei de uma passagem, que eu creio que foi Paulo, muita gente crê que foi Paulo, que escreveu o livro de Hebreus. Está conectado, hein? A gente acha que foi Paulo. E no capítulo 6, olha que interessante, o Senhor falou comigo aqui. Capítulo 6, Paulo diz assim: olha, vamos parar de falar. Joga aí capítulo 6, verso 1. Está na hora da gente parar de falar dessas coisas básicas, elementares, nessas coisas desses princípios. Portanto, deixemos. Deus falou comigo aqui. Eu falei, meu Deus, que coisa poderosa. Não estava aqui no meu esboço. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Vamos deixar as coisas elementares, o básico. E eu fui pensando, o que é o básico? Essas coisas elementares devem ser o perdão dos pecados, deve ser falar da graça, deve ser falar de que Jesus derramou o seu sangue e que morreu na cruz. Deixa eu falar para os irmãos. Estava meditando nessa palavra hoje, tomando banho, e uma das músicas que mais me tocou até hoje, ela está na harpa cristã. E ela diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Cadê vocês? Vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma trocar mensagem da cruz. Sim, eu amo essa mensagem, porque é a mensagem mais poderosa. Nós poderíamos ficar aqui todo domingo falando só dessa mensagem, porque essa mensagem é tudo para a nossa vida. É essa mensagem, irmãos, que toca o coração do homem mais duro. É essa mensagem que transborda no coração do mais incrédulo, de um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho e morreu numa cruz para me salvar. Eu amo essa mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sabe? Essa é a mensagem mais poderosa que existe. Não tem outra. Os irmãos estão comigo? Aí Paulo diz aqui, olha, então, vamos deixar as coisas elementares, o ensino elementar. Você fala, deve ser a mensagem da cruz, deve ser... Paulo está falando aqui para a gente deixar de lado por enquanto, sei lá, a graça. Não. Olha o que Paulo está dizendo. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. E quais são? De lançar novamente os fundamentos do arrependimento, dizer que é necessário se arrepender. Isso é elementar. Isso é básico. Dizer que é necessário ter fé em Deus. Isso é básico. Verso 2.
Falar sobre os batismos, sobre imposições de mãos, isso é básico. Sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo, isso é coisa básica. Vamos deixar um pouco de lado isso e vamos tomar o caldo mais grosso agora. Aí lá no capítulo 7, você for ver no capítulo 7, no verso 10, você vai ver ele falando do que realmente o caldo mais grosso, do que nós vamos falar mesmo agora. O que nós precisamos falar são coisas mais sérias. Capítulo 7, verso 10, porque ele deixou os elementares. Pois quando Melquisedeque encontrou com Abraão, Levi ainda nem havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote de Levi, lá de Moisés, da lei, né? Porque naquele tempo o povo recebeu a lei, porque haveria necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Eu sei que está confuso para você. Passa para o próximo. Cristo é que, quando há... certo é que quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança na lei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Mudou a lei, porque mudou o sacerdote. Mudou a lei porque mudou o sacerdote. Porque antes era necessário você oferecer um cordeirinho, um animalzinho pelos seus pecados. Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui agora? Dizendo assim que Cristo já entrou, não com sangue de um animal, mas com seu próprio sangue. Você já tem ouvido isso, mas o que Paulo disse é que isso realmente é o que é o profundo. Ele falou assim, vamos partir para a maturidade. Maturidade é isso aqui, capítulo 8, agora, no verso 8, é só um verso 8. Verso 8. Capítulo 8, verso 8. 8 e 8, isso. Deus, porém, achou o povo em falta e disse... Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Que aliança é essa? Essa é a nova aliança que nós estamos. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando eu tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, não teve jeito, não obedeceram, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora, no verso 10, esta é a aliança que farei... Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes, escreverei no seu coração, serei o seu povo e eles serão o meu Deus, o meu povo, perdão. Ninguém mais ensinará, vai para o 12, que diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Essa é a maturidade que Paulo estava falando que nós deveríamos avançar para ela. Perdão dos pecados. Perdoarei os seus pecados. Irmão, se você não tem clareza disso, que você foi perdoado, você vai ver em crise. Você vai ver em paranoia. Você vai ver sempre em conflito. Você vai ver sempre, será que o que está acontecendo comigo não é por causa daquele negócio lá que eu fiz? Deixa eu falar, o seu pecado tem consequência com os homens. Você lá comprou o negócio fiado, não pagou, enrolou, aí você vai passar vergonha um dia quando o camarada lá, o teu fiador te encontrar. Isso aí Deus não te livra disso. Mas os teus pecados com Deus já está resolvido. Porque ele diz assim, ó, não lembrarei mais dos seus pecados. Amém, irmãos? Irmãos, eu falei tudo isso até aqui. Eu ainda queria falar ainda do capítulo 9, do 10. Mas eu falei tudo isso para dizer para você por que nós falamos essas palavras. Repetidamente nós estamos falando das mesmas coisas. Primeiro para te dar segurança. Para você estar seguro. Seguro de quê? De que a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Deus está sobre a tua vida. Que a graça de Deus é o favor de Deus a teu respeito. Que Deus não te trata só com misericórdia. Que misericórdia é o quê? Nós falamos já várias vezes aqui, mas eu quero repetir. Misericórdia é quando alguém não te trata de acordo com o que você merecia. Você pisou na bola, mas alguém vai e tem misericórdia de você e não te trata de acordo com o que você fez. A pessoa teve o quê? Misericórdia. Não dá o que você merecia.
Ah, você pisou na bola, vou pisar na bola com você. Então misericórdia é você ter pisado na bola comigo e eu não pisar na bola com você. Para me vingar. Não, vou fazer porque você fez comigo. Então eu usei de misericórdia. Agora o que é graça? Graça é você receber aquilo que você nem merece. Amém? Misericórdia é você não receber o que merece. E graça é você receber até o que não merece. Muito mais você recebeu. Isso é a graça de Deus. E perdão dos pecados. E outra coisa, outra palavra, irmãos, nós falamos muito, que é dessa palavra que eu quero me encaminhar para o final, que eu nem olhei aqui o meu esboço, mas eu estou indo para o final. Não sei quanto tempo demora para chegar no final, mas eu estou indo para lá. Amém? Outra palavra que nós usamos bastante aqui. Pastor Evandro é especialista em falar disso. Sempre que ele ministra aqui, ele fala disso. Rapaz. Propósito. Propósito. Amém? Propósito. Mas pastor, por que é tão importante falar de propósito? Porque isso é um fundamento na sua vida, irmãos. Sabe, eu estava ali também meditando, enquanto os irmãos estavam cantando, e eu também estava adorando, mas vinha no meu coração. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa perdida. Uma pessoa sem propósito na vida é uma pessoa perdida. Quando Jonas, Deus o chama e o manda para Nínive, o que ele fez? Ele foi comprar uma passagem para outro lugar, diferente. E ele entra no navio e vai lá para o fundo, conversa o navio e fica lá escondido, mas de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. E começa a vir uma tempestade. Os funcionários do navio entendem, o capitão entende que não é normal. Foi alguém provocou aquilo, alguém está em rebeldia. Isso é a mentalidade também de hoje. Isso é coisa da lei. Se alguma coisa está errada, alguém pisou na bola. Está acontecendo alguma coisa porque alguém fez um pecado terrível. E eles entenderam isso. Jonas via na lei. E eles chama todo mundo e fala, olha, tem alguma coisa errada. E começaram a jogar as cargas fora para aliviar o navio. E até começa a chamar todo mundo, os passageiros. Jonas está ali e ele pergunta, de onde vens e para onde vais? Isso é propósito. Você saber de onde vem e para onde vai. Jonas tinha um propósito. Mas ele estava o quê? Fora do propósito. Fora do propósito. O que é o propósito então, pastor? O que é o propósito? O propósito, vamos falar daquele ventilador ali. Qual que é o propósito daquele ventilador? Tem um ventilador ali que é até vergonhoso, mas nós vamos trocar esse ventilador. Porque ele não cumpre o propósito. Qual que é o propósito do ventilador? Está ali pendurado, meio desconfiado, olhando para você, meio cabisbaixo. Qual que é o propósito desse camarada? Ventilar, soprar, refrescar. E se ele não faz isso? Não está cumprindo o propósito. Verdade ou não é? Está sem viver aquilo para qual ele veio a existir. Então é por isso, irmãos, que então nós podemos tirar aquele ventilador que está parado e a gente pode fazer outra coisa com ele. O que você pode fazer com o ventilador que não funciona? Uma cadeirinha, fica meio desajeitado, né? Desengonçado. O quê? Um brinquedo? Sei lá, uma churrasqueira, né? Dá para passar uns bifes ali em cima. Mas não é o propósito dele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos enganados, nos deixamos enganar, vivendo uma vida sem viver verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero falar disso hoje aqui com você. Nesses minutos aqui, eu quero falar dessas coisas com você. Do propósito que Deus tem para a sua vida. O motivo pelo qual Deus se criou. Você veio à existência. Né? Gente que não entende o propósito, por exemplo, alguém que trabalha 40 anos numa empresa. Eu lembro de um senhor que ele trabalhou muitos anos numa empresa, lá que eu trabalhei. Trabalhei com ele, era outro setor, ele era um cozinheiro.
E deu trabalho para o chefe dele mandar ele embora. Ele ficou deprimido, irmão. Tem gente que quando sai, ele fica deprimido. Ele já trabalhou muitos anos, gastou a sua vida ali. Irmãos, não tem nada errado você trabalhar numa empresa, trabalhar muitos anos, ser um bom funcionário. Mas você tem que entender que ali não é propósito. Você não foi criado para trabalhar naquela empresa de cozinheiro a vida toda, não é? Ali, você pode cumprir o seu propósito ali. Mas ali não é o seu propósito. Está entendendo? Ser um cozinheiro não é o seu propósito. Ser o cozinheiro é uma ferramenta de você cumprir o propósito. Os irmãos estão comigo? Então o chefe chamou ele e falou, olha, com muito peso no coração, o chefe disse, olha, seu Cândido, lembro até hoje, diz, olha, eu quero vir aqui chamar o senhor e falar, era um hotel, né, muito grande, e ele falou assim, olha, o chefe da cozinha chamou ele e disse, olha, eu quero dizer para o senhor que a empresa não está precisando mais dos seus serviços. Foi bem elegante, né? É uma forma chique de mandar embora, né? Não está mais precisando dos seus serviços. E ele falou assim, como não? Acabei de subir da cozinha. Está cheio de coisa para fazer, comida para fazer. Como não está precisando? Não, seu Cândido, me entenda. A empresa não precisa mais do seu trabalho. Não dá para entender. Como? Eu vim de lá agora. Eu estava fazendo lá isso, fazendo aquilo. Ele falou, seu Cândido, o senhor está sendo demitido. O senhor está sendo mandado embora. Irmãos, eu vi nesse dia. Parecia que o mundo daquele homem acabou. Deixa eu falar para você. Tudo que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, a família, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, são, além de ser muito especiais, foi presente de Deus, mas são formas de ajudar você a cumprir o maior propósito da sua vida. Amém? Você é um pai de família, o teu propósito é ganhar a tua família para o reino de Deus. É não deixar uma herança, deixar um legado de Jesus na vida deles. Mostrar Jesus através da tua vida, através da tua boca, através da tua experiência com Deus. Esse é o teu propósito. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Deixa eu ir para o esboço aqui, quero falar um pouco desses versículos. Aleluia. Então nós falamos disso, irmãos, porque são importantes. Falar de propósito é algo muito importante. Nós falamos durante esses dias aí, no jejum, do propósito da semente da laranja. Lembra disso? E qual que era a semente da laranja? Nasceu ali dentro da laranja. Para quê? Para ser um pé de laranja. E se você pegar ela e jogar no bueiro lá, jogar no lixo, ela vai cumprir o propósito? Não. Ela morreu como uma semente. Mas, sabe, o propósito dela era ser um lindo pé de laranja, ter muitas laranjas com muitas outras sementes. Essa era a vontade de Deus. Então, todo o potencial que é necessário já está dentro de você. Deus já deu esse potencial dentro de você para você cumprir esse propósito. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Então, aqui Jesus revela o propósito da sua vida aqui e da sua vinda, né? Ele diz, olha, a vida eterna é essa, eu vim para isso, para trazer a vida eterna. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui é que muita gente tem pensamentos errados sobre a vinda de Jesus nessa terra, sobre o propósito de Jesus nessa terra. Conversa com as pessoas. Agora o pior é se nós acharmos isso dentro da igreja. Isso é o pior. Mas conversa com as pessoas. Pessoas que não têm vivência com Deus. Qual que é o propósito? Que Jesus veio? Quem era Jesus? O que ele veio fazer? Ele veio conhecer a gente, né? Conhecer o mundo. Irmãos, ele que fez você e eu. Ele já te conhece. Davi disse, olha, o Senhor me conhece, eu conheço minha estrutura, sabe que eu sou pó. Deus já te conhece. Então não foi só para isso, tá? Não foi para isso. Ele veio sofrer. Jesus veio sofrer. Essa era a missão dele. Era isso, irmão, sofrer. Quem gosta de deixar uma glória maravilhosa que ele tinha, vinha aqui para sofrer. Era isso.
Tem os mais, né? Ele diz assim, ele veio nos dar o exemplo. Veio nos dar o exemplo. Foi para isso? Ele também é o exemplo. Mas foi para isso que ele veio? Dar um exemplo? Ele veio ensinar o caminho. Deixa eu falar, é muito mais que isso. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele veio mostrar a vida. Ele é a própria vida. Já sei, pastor. Ele veio me abençoar com prosperidade, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma roupa nova, um celular novo. É isso, Jesus é para isso, Jesus é isso. Irmãos, presta atenção. Você acha que Jesus saiu da glória, desceu do céu, se fez homem, se humilhou, morreu numa cruz, derramou o seu sangue só para te dar um carro? Só para te dar uma casa? Os irmãos percebem que a gente, às vezes, temos um entendimento muito errado. Ele é mais que isso. Estava na casa do meu genro, sexta-feira à noite, depois saímos daqui. Ele colocou uma música em inglês lá, um coral. E um louvor maravilhoso. Eu fiquei ali, né, viajando. Aí o Mateus depois colocou a mesma música em português, com outros cantores cantando. E naquela parte onde ele falava assim, qual que era em inglês? Se lembra em inglês como que ele cantava? Em inglês. Mas em inglês era muito mais a expressão Deus é suficiente. Mas essa palavra, quando você vai atrás, ela tem um sentido muito mais profundo. Que ele é completo, que ele é tudo. Mas aqui, nosso português, Mateus até comentou, nosso português é pobre. É muito pobre, né? É tão pobre que a gente fala pobre, né? É que ele só falava assim, ele é tudo. Senhor, é tudo, é tudo. Parece tão vago, parece tão pobre isso, né? Irmão, Jesus é muito mais que isso. Jesus veio fazer muito mais que isso. Jesus é a vida, a própria vida que veio habitar dentro de você. Irmãos, você pode entender como isso é profundo? Ele pode te dar tudo isso, ele veio te dar tudo isso. Ele pode te dar carro, pode te dar um casamento, pode te dar uma família maravilhosa. Ele faz isso, mas entenda, não foi só, isso é consequência. Ele veio te dar a vida eterna. Esse é o propósito da vinda dele aqui, te dar a vida eterna. Amém? Então tudo que nós temos, tudo que ele nos dá, são apenas ferramentas para cumprir o quê? Propósito. Aleluia. Então tudo que Jesus fez foi com um propósito na vida. Deveria também ser assim comigo e com você. Então no verso 4, João, Vitor, por favor, é possível colocar lá no verso 4, João 17:4, quando Jesus diz, olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Vai, volta um pouquinho, acho que é o verso, volta do 1, por favor, João. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, chegou a hora, glorificado o teu nome, para que o teu filho, glorifique o teu filho, para que o teu filho te glorifique. O 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E tem um versículo que ele fala que eu te revelei. Isso aqui Deus falou muito ao meu coração, né? Ele diz assim, eu te revelei e eu glorifiquei o teu nome. É o 4 agora, é o 4 também. Eu glorifiquei o teu nome. Como que eu glorifiquei o teu nome? Completando a obra que me deste. Então Jesus veio glorificar o Pai. E como que Jesus glorificou a Deus? Porque esse era o propósito da vinda de Jesus, glorificar o Pai. E nós precisamos fazer o que Ele faz. E como que você glorifica a Deus? Pastor, lá no culto, glória a Deus, aleluia. O ministro do louvor diz, dá um glória a Deus. Aí, glorifique a Deus, glória a Deus. Eu estou glorificando a Deus. É assim? Não. Também é assim, claro, expressando. Mas a maior forma é você completando a obra, fazendo a obra, completando a obra.
Jesus glorificou ao Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. É quando você entende que Deus te deu algo, Deus não só te salvou, porque agora você está na eternidade, né? Você conheceu a Deus, você conheceu a Jesus, e eu comecei dizendo para você que a vida eterna é quando você tem esse encontro com Deus, mas agora você tem uma missão. Agora você tem uma missão. Qual é essa missão? Completar a obra que o Pai lhe deu. Assim como aconteceu com Jesus. Amém? Então vou ensinar igual eu ensino lá para os kids. Diga assim: eu glorifico ao Pai quando eu faço a obra que Ele me deu para fazer. Mesmo assim tem gente que não fala de jeito nenhum. Ô Jesus amado. Glória a Deus. Deixa eu falar mais devagar. Eu glorifico ao Pai quando eu faço a sua obra que Ele me mandou fazer. Aleluia. Fazendo a obra que me deste. Essa é a forma de você glorificar o Pai. Jesus fez isso. Amém? Pastor, mas como eu sei qual é o propósito, né? Siga o que o Espírito Santo fala com você, o que você tem ouvido, né? Sabe, o Espírito Santo nem sempre vai falar tudo para você que você vai fazer, como vai ser a sua jornada ministerial, o seu trabalho aqui nessa terra, a sua obra, a obra que você vai fazer para Deus. Ele mostra às vezes o próximo passo. Agora quando você diz, não, eu não vou dar esse próximo passo, aí fica difícil dele mostrar o segundo passo. Por quê? Porque o básico você não fez. O básico você não fez. Os irmãos estão entendendo? Sempre que eu chego com as minhas filhas, eu gosto de beijar os meus netos, né? O João Pedro é distraído, ele está ligado no 220 sempre. Aí, eu vovô, e tal. Aí quando eu chego, aí a mãe dele sempre, dá um beijo no seu vô. Aí ele se liga, né, e vem dar um beijo. Porque daqui a pouco a gente vai brincar, mas primeiro a gente começa com um beijo. A gente vai bagunçar, vai acordar a Alice, igual a gente faz sempre. Eu não acordo, eu só faço cosquinha no João Pedro, ele grita e acorda. É o João Pedro que faz isso. Mas deixa eu falar. Como que você vai saber qual é o propósito? O que Deus está te mandando agora? O que Deus está mandando? Sabe, Deus nunca vai te mostrar a jornada inteira. Deus não vai te mostrar o que vai acontecer durante esse ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas Ele está te mostrando o que você deve fazer agora. Nós temos um passo para dar agora. Deus está nos mostrando. Só que é necessário uma resposta minha e sua daquilo que Deus está nos chamando para fazer agora. Tem gente que a gente lança, não aqui nessa igreja, mas tem gente que a gente lança um projeto como esse, Missão Anjo da Guarda. Você vai cuidar só de uma pessoa, você vai trazer uma pessoa para o evento ponte, uma pessoa para a igreja, uma pessoa para a célula. Essa pessoa não traz, não quero. Mas ele sonha em ser missionário na África, no Bangladesh, né? Ele sonha ser missionário lá no Sudão. Está em guerra, né? Entrou em guerra essa semana, no Sudão. Ah, pastor, eu gostaria de ministrar na praça lá, os foguetes cortando lá, né? E eu vendo a hora um cair na minha cabeça e eu pregando o evangelho. Ele vai fazer isso? Ele não atende nenhum chamado para falar para uma pessoa, um amigo, testemunhar para um amigo. Como que ele vai dar o próximo passo? Deixa eu falar para você. Quando Deus chamou José, ele tinha Qual que era a missão, o projeto, o propósito para a vida de José? Ser governador do Egito. Deus tinha um propósito muito maior, envolvia muito mais coisa. Mas para a vida de José especificamente era ser governador do Egito. Agora foi assim, ó, ele foi dormir e acordou e foram buscar ele e falou, ó, agora você é governador. Foi assim. Passou 13 anos, irmãos, dos 17 aos 30. Foi um processo de sofrimento, de caminhada. Sabe por quê? A graça de Deus não nos tira do sofrimento. Diz assim, não, você não vai sofrer mais, você agora está na graça. Você não vai sofrer, vai ser tudo light agora para você. Não vai ter mais discussão em casa com a esposa, não vai ter mais problema financeiro lá, não vai ter mais encrenca lá com o chefe, não vai ter mais... Não é isso. A graça
Sabe, deixa eu me aprofundar sobre isso. Um dia, Paulo tinha um problema muito sério na vida dele. Você tem problema na sua vida de vez em quando aparece? Pois é, Paulo tinha. E problema sério. Por quê? Porque é sério. Porque ele diz assim, olha, eu tinha um problema. Sabe do que ele chama um problema, o problema dele? Um espinho na carne. Sabe uma coisa que eu não gosto? É nada me agarrando, nada. Sabe essas camisas que a gente compra, tem as etiquetas aqui, fica raspando aqui nas costas? Eu já arranco assim com tudo, eu não gosto desse negócio, não. Sabe, é ruim, né? Às vezes começa, né? Eu tenho essa mania, às vezes. Agora, imagina um espinho na carne. Paulo falou que, ó, eu tinha um espinho na carne. Aqui, gente de São Paulo não sabe o que é espinho na carne, não, né? Né, Cícero? Tá comigo aí, Cícero? Uma vez eu furei o pé, ele atravessou, o espinho atravessou a carne aqui entre os dois dedos, o dedo grande do pé e o outro. Atravessou assim. E eu estava usando chinelo, a gente chama lá chinela, lá no Nordeste a gente chama chinela. Lá, é tudo assim, né, irmã Silmar? É a chinela que chama lá. Eu estava com minha chinela havaiana, né? E sabe o que aconteceu? Entrou junto com, não era espinho, era um negócio, era bem grande. Minha mãe deve lembrar disso. Entrou no meu pé, saiu a ponta do outro lado, só que ficou um pedaço do chinelo dentro. Por que eu sei? Porque ficou vários dias e não ficava inchado e saindo pus. Aí o meu tio, irmão da minha mãe, muito gentil, muito, senta aqui, menino, vou tirar esse negócio aí. E ele agarrou meu pé, irmão, não tinha para onde correr. Acaba do pé da serra do Araripsis. Você sabe o que é ali. Caboclo bravo. Me agarrou, irmão. E começou a cutucar com canivete. Aí daqui a pouco o negócio verde saiu. Era um pedaço do chinelo. Ele falou, não falei? Agora você vai ficar bom. Saí amando aquele meu tio assim. Tio Chico. Ore por ele. Jesus amado. Espinho. Sabe, Paulo fala de espinho que ele tinha. Então, sabe o que é isso aí? É um problema que incomoda. Porque tem problema que é só um dia. É verdade ou não é? Passou. Mas o espinho na carne, o problema era que ficava constantemente incomodando e machucando. Essa era a situação de Paulo. Aí sabe o que Paulo fez? Ele orou, disse, Deus, me ajuda. Ele disse, orei 3 vezes. Aí na terceira vez Deus responde. E o que a gente espera que Deus responda quando a gente... Filho, eu vou te livrar disso, vou tirar esse espinho na sua carne. Vou tirar esse fulano aí que te atormenta. Sabe o que Deus falou para ele? Não vou tirar nada. Vou tirar nada. Eu vou te dar graça. Porque a minha graça te basta. Então tem coisa que eu sei que te incomoda. Tem coisa que eu sei que é ruim. Tem coisa que você está vivendo que é complicado. Mas deixa eu falar. A graça de Deus te basta para superar e para vencer qualquer uma dessas situações na sua vida. Graça de Deus. Deus vai te dar. Tem espinho? Tem graça. Tem dificuldade? Tem graça. Tem luta? Tem graça. Todo dia. Qualquer notícia que eu escutar, eu sei, a graça é maior. A graça vai superabundar, vai sobejar. Graça. Amém? Olha para o seu vizinho, prega para ele e fala assim, não importa a sua situação, irmão. Diga, Deus tem graça para você. Aleluia! Graça. Aleluia. Você sabe que, aí concluindo lá de José, porque ele chegou realmente ao governo do Egito. Mas você não imagina quanto que ele passou para chegar lá. Mas nunca faltou graça de Deus na vida dele. Amém? Nunca faltou graça, nunca faltou provisão, nunca faltou o cuidado de Deus na vida dele. Diante de todas as lutas, de todas as dificuldades que ele vivenciou, Deus sempre trouxe graça e provisão, sabe, e vitória.
assim também é na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Então, você tem que ouvir o Espírito. Você sabe que muita gente não está na igreja, a gente chama de desigrejado. Por quê? Porque não entenderam que havia um propósito para a vida dele. Ele achava que estava na igreja, era apenas para estar lá na igreja, porque era salvo, né? Uma igreja que eu me sinta bem, né? Onde vai estar tudo bem, né? E quando isso não acontece, ele já, quando vem os desafios para cumprir o propósito, irmão, aí o camarada já se esperneia, né? É igual ao casamento. Irmãos, vamos falar de casamento agora, dia 12. Mas casamento é o melhor lugar para você ser treinado. Casamento é o melhor lugar para você ser lapidado. Deus te dá um casamento para você amadurecer, para você crescer, para você aprender a ser humilde, para você falar na hora certa, se calar na hora certa, tomar as decisões certas. Deus te deu um casamento para você amadurecer, crescer, e você não vai ser mais o mesmo de quando você era solteiro. Não. Porque a tua cabeça muda, teu coração muda, tua mente muda. Aí é tudo diferente agora. Tudo diferente. Os gostos eram diferentes. Lembra do filme que você assistia quando você era solteiro, homem? Qual era o filme que você ia assistir? Velozes e Furiosos. Vá assistir com tua esposa. Ô, amor, vamos assistir um filme. Velozes e Furiosos. Não, está repreendido. Em nome de Jesus, não gosto disso, desse cara correndo aí, desesperado. Aí o que você vai fazer? Brigar com a mãe. Não, eu comprei a TV. É assim que faz? É não. Mas o que é? Ah, eu quero assistir de uma moça que se apaixonou e ficou doente e depois ficou com câncer. Já viu esse filme? Bem romântico. E eles novinhos, nem chegam a se casar, ela morre. E o cara olha assim e fala, meu Deus, eu queria Velozes e Furiosos, mas eu vou assistir isso. Tá bom, amor. Não é lugar de ser treinado no casamento? Ai, aí daqui a pouco você está chorando lá. Mas você está achando, não, caiu um negócio aqui no olho aqui. Começa a ser transformado. Casamento é para isso. E quando você não entende o casamento, não dá certo. Porque você quer viver como vivia antes. Não dá para viver como vivia antes. Vai no mercado com a mulher, o que você comprava no mercado? Vai ter que mudar. Miojo. Não, amor. Eu passei ali, ó, o bife tá baratinho hoje, tá 45. Ele olha para o miojo, 1,45. Tem que comprar patinho, colchão mole, quase 50. É, amor, eu vou fazer aquele bife. Ela não está nem preocupada com o preço, quanto você vai passar no cartão. Eu vou fazer aquele bife lindo, acebolado. E você, tá bom, eu amo isso, mas olha, né? Domingo, joga bola. Não, amor, eu fiz um projeto para nós hoje. Eu disse, mas mulher... Aí o cara que não entende o propósito do casamento, ele acaba entrando em crise e não vive. E vem se aconselhar com o pastor. Pastor, não dá mais. Ela não deixa eu jogar bola domingo. Aí viu o camarada chamando o amigo. Ô, vamos jogar bola. Aí ele arruma desculpa. Não, hoje não dá, rapaz, eu estou com um problema aqui e tal. Aí o menino grita, é minha mãe que não deixa. É mentira dele, é minha mãe que não deixa. É por aí. É mais ou menos isso. Porque agora os dois são um. Você precisa entender o que é o casamento. Casamento é lugar de você ser treinado, irmão. Já foi treinado no casamento? Filho, genro de pastor é mais treinado ainda. Que o pastor vai lá, ó, coloca esse cabra na... Mulher e pastor. Você está fazendo tudo que a minha filha falou? Brincadeira, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero terminar agora. Aleluia. Qual o propósito em linhas gerais para a minha vida, pastor? Olha para Jesus, porque o que Jesus viveu, você deve viver. Você só não vai morrer na cruz como Jesus, tá? O restante você vai fazer tudo. Qual que é o propósito? Verso 6. Ah, João, é verso 6. Agora sim. Ele diz assim, eu revelei o teu nome. Só isso. Isso aqui é para a gente terminar mesmo. Jesus falou o quê? Pai, eu revelei o teu nome. Deixa eu falar para você. Esse é o propósito para a sua vida. Revelar o nome do Senhor para as pessoas. Deu para entender essa mensagem?
Deu, irmã? A mãe da Mari ali, ele está balançando a cara. A irmã entendeu direitinho? Qual que é o nosso maior propósito? Revelar o nome de Jesus. Ou seja, testemunhar de Jesus. Quem não consegue testemunhar de Jesus aqui? Todos conseguem, irmãos. Irmãos, isso é tão poderoso, presta atenção, que você vai ser salvo por causa disso. Põe Apocalipse 12, 11, João Vitor, por favor. Apocalipse 12, 11. Porque no céu, presta atenção. Olha para mim. Atenção. Nós vamos chegar no céu, irmão. E no dia que a gente chegar no céu, você não faz ideia. Vai ser glorioso demais. Vai ser a gente entrando com as vestes brancas, todo mundo lindo, maravilhoso, entrando, e os anjos abrindo ala assim. Sempre tive essa coisa na minha mente, que vai ser assim. A Bíblia fala que é assim, mas eu amplio. Aí a gente vai entrando, aquela multidão. Todo mundo rindo, Evandro. Você pegando na mão da Edna. Não pode ser casado mais lá, né? Mas a amizade continua. Vai levar já. Sei lá, com a sua família, todo mundo entrando numa vida que não vai ter fim, gloriosa, sem sofrimento, maravilhosa. E os anjos abrindo ala para você passar. E alguém diz, quem são estes? E alguém vai dizer, esses são os que vieram da terra, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E eu gostaria de ler o verso 10, por favor, João Vitor. Porque o verso 10 diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora a gente está chegando no céu, aquela multidão, todos nós chegando no céu, e aquela voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. O acusador nosso é o Satanás, que os acusava de dia e de noite diante de Deus. Aí alguém vai olhar para nós e vai dizer, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Aleluia. Por que nós não podemos parar de falar desse sangue constantemente? Porque é essa mensagem que te sustenta. Essa mensagem, sabe, eu vou fazer uma comparação bem pobre. Mas às vezes você diz, não gosto mais, não como mais arroz e feijão. Não como mais. Arroz e feijão pode até ser enjoativo, mas você fala, é o seu alimento de todos os dias. É ele que te sustenta todo dia. É verdade ou não é? Sabe, é a base alimentar do brasileiro. Arroz e feijão. Você fala, a base alimentar do crente é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, essa é a base espiritual. O sangue de Jesus me purificou e me purifica constantemente de todo pecado. Quem crê que o pecado que você cometeu hoje já foi limpo pelo sangue de Jesus? Já foi limpo pelo sangue de Jesus. Não é por isso que você vive pecando. Filhinho, não, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura você pecar. O nosso pecado não é uma coisa que a gente vive nele. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É quando porventura, é um acidente. Nós somos ovelhas, nós não somos porcos, não vivemos na lama. Se porventura você pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos purifica. Venceram pelo sangue e pelo testemunho que deram. Você está entendendo que você precisa testemunhar do que Deus fez na sua vida? Vocês não estão entendendo? Você precisa testemunhar para pessoas. Você precisa falar para alguém. Você precisa dizer. Ou você não acredita no que aconteceu? Eu tenho certeza que você acredita. Mas você precisa testemunhar. Sabe, testemunhar. Para quem, pastor? Para quem que eu devo testemunhar? Aleluia. No verso 12 ainda, olha que maravilhoso. Porque Jesus fala assim, nenhum dos que me deram, dos que o Senhor me deu, se perdeu. Agora, quem são, no João 1:12. Nenhum dos que o Senhor me deu se perderam. Quem são as pessoas que o Senhor nos dá? Quem são as pessoas? As pessoas que você tem acesso, seus amigos. Olha aqui, ó. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me desse. Nenhum deles se perdeu. É disso que eu quero falar agora. Nenhum deles se perdeu. Presta atenção. Essas pessoas que Deus nos deu, são as pessoas que Deus colocou ao seu lado.
Você acha que foi por acaso? As pessoas, o pai que você tem, o irmão que você tem, a mãe que você tem? Não, irmão. Não é por acaso, não. Você é o canal de Deus. Você precisa entender isso. Você pode fazer 1000 declarações para a sua família, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai. Mas se você não fizer o que deve fazer, você não está fazendo nada. Você está fazendo algo só natural dessa vida aqui. Não está entendendo? Você tem que mostrar Cristo para eles. Você tem que mostrar a vida eterna, porque a vida aqui é muito passageira e muito rápida. As pessoas ficam muito frustradas quando de repente perde alguém, porque, meu Deus, estava vivo ontem, hoje já não está conosco, porque essa vida é assim. Então você tem o hoje para marcar a vida dessa pessoa com a palavra de Cristo, com um testemunho de Cristo. Dizer para ela, basicamente, olha, o testemunho mais poderoso da Bíblia é o do cego. Porque eles vieram questionar, mas peraí, você, não é possível, tá? Ele disse, olha, eu não vou entrar muito, eu nem sei pregar, eu sei dizer uma coisa, eu era cego e ele me curou, ele abriu os meus olhos. Então, esse testemunho você sabe pregar ele. Olha, eu estava perdido e um dia ele me achou. Um dia ele entrou no meu coração. Um dia a minha vida mudou. Um dia ele mudou a minha história. Essa pregação você sabe. Sabe ou não sabe? Está comigo? Amém? Você está aqui? Essa você sabe. Então, as pessoas que estão na sua vida, esse é o primeiro grupo. Pessoas que batem a sua porta. Quem são as pessoas que de alguma forma, de repente, apareceram na sua vida? De repente você não conhecia, nem sabia que existia. Você entra no trabalho, você começa a conhecer aquela pessoa. São pessoas que bateram a sua porta. Pessoas que apareceram na sua porta, na sua vida. Essas pessoas Deus colocou ali para que você testemunhe para elas. Amém? Testemunhe para elas. Aí você pode pular para outro passo mais ousado. Pessoas que você vai bater na porta dele. Que você vai bater na porta. É quando você é mais intrépido, mais ousado. Você testemunhou primeiro para as pessoas que estão próximas, para a sua família. Depois você testemunhou para pessoas que apareceram na sua vida, colega de trabalho, de escola, e gente que você conheceu. Mas você pode ser mais ousado. Você ir atrás, você bater na porta. Amém? Você ter a ousadia de dizer, olha, porque você vai ganhando autoridade. Você tem a ousadia, a autoridade de chegar lá e provocar uma conversa. Provocar um diálogo. Igual eu falei aqui para os irmãos, do irmão que não perdia oportunidade, ele batia a porta. No posto de gasolina ele dizia, olha, abasteça aí. Qual que é a melhor gasolina que você tem? Qual o melhor combustível que você tem? Aí o frentista fala assim, olha, eu tenho aqui a Power, né? Quem que falou o nome de uma gasolina aqui? Shell V-Power, né? É aditivada. Aí ele falou assim, olha, tem um combustível melhor que esse, você sabia? O cara, não, mas como? Esse é o melhor. O Espírito Santo. E começou a falar. No restaurante, olha, qual que é a melhor comida que você tem? Ah, eu tenho aqui filé mignon, eu tenho aqui a picanha. Essa é a melhor. Tem um melhor que esse aí, uma comida melhor que essa. O que é? O pão da vida que desceu do céu. E você já começa a falar de Jesus. Você está provocando, você está ousado, você está lá criando oportunidades. Amém, irmãos? Então, são chances que Deus te dá para você testemunhar. E Jesus falou assim, eu concluí a obra que me desse a fazer. Sabe, irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria que os irmãos viessem aqui para o louvor. Aleluia. Quase 8 horas, eu quero orar com você. Mas deixa eu falar. Nós fizemos um projeto, lançamos um projeto chamado Missão Anjo da Guarda. Não se despece, olhe para mim. E qual que é esse projeto? Qual que é a base desse projeto? É que cada irmão vai cumprir o propósito na vida de outra pessoa, na vida de alguém. Amém? Então o que nós devemos primeiro fazer? Orar. Porque quando você ora, Deus mostra, Deus coloca. Deixa eu falar para você, muita gente que eu ganhei para Jesus, Deus colocou ela na minha vida. Eu lembro de
Uma vez a gente estava começando a igreja, Cristo é a Luz, em 1900 antigamente, muito tempo atrás. Aí, a gente estava ali começando mesmo, primeiros dias, uma dificuldade, um tempo muito difícil. E eu entrei no ônibus, estava vindo do serviço, e entrou um rapaz que eu tinha trabalhado um mês com ele tinha sido meu encarregado, e eu falei, rapaz, e ele sabia que eu era crente, eu falei, rapaz, tudo bem, que alegria te encontrar aqui e tal. Começamos a conversar. Eu disse, como é que está a vida? Ele disse, está uma desgraça, está uma miséria. Eu disse, como é que é, mas o que está acontecendo? Ele disse, olha, eu estou esperando chegar o dia do meu pagamento, vou receber o meu pagamento e vou matar meus cunhados, minha sogra, e se minha mulher entrar no meio, eu vou matar também. Sabe, irmãos? Pessoas que Deus coloca na sua vida. Você sabe o que acontece? Eu comecei a ministrar para ele, não lembro a hora, começo da noite, umas 7, 8 horas da noite. Eu comecei a ministrar para ele. Cheguei na minha casa, minha esposa estava na minha sogra. Aí ele falou assim, rapaz, depois de 1 hora eu ministrando para ele, ele chamou, ele disse, olha, eu posso chamar minha esposa para vir aqui? Ele foi lá, chamou a esposa, eu chamei a minha. Elas se conheceram naquela noite. E nós ficamos ali até meia-noite. Ele saiu dali, aceitou Jesus com a vida transformada. A última notícia que eu tive desse rapaz é que ele é um pastor na Paraíba. Pastor na Paraíba. Alguém que estava condenado à miséria, à prisão. Você, irmãos, percebe que Deus coloca pessoas na sua vida para que a vida dela seja transformada através da sua vida. Então comece a orar, irmãos. Comece a orar hoje, sabe? Esse projeto é para te empurrar para o propósito, para cumprir o propósito. Então, o que eu quero que você ore nessa noite? Para você dizer, Senhor, coloca no meu coração. Uma vez, há muitos anos, eu nem pensava em ser pastor. Eu trabalhava 30 e tantos anos atrás, junto com o pai do Mateus, numa empresa. Eu era fiscal de empresa, de ônibus. Eu chegava lá, sabe aquelas guaritazinhas? Eu ficava ali dentro. E tinha muitos motoristas, cobradores. E eu, coordenava ali tudo. Aí, naqueles dias, Deus colocou no meu coração para eu fazer um jejum. Eu nem sabia esse negócio mas meu jejum foi de 40 dias. E nesse jejum, eu falei com Deus, falei, Senhor, assim, a minha parte nesse jejum, eu coloquei alguns propósitos que Deus fez. Depois quero dizer para você que Deus fez, Deus realizou, não foi uma troca, foi uma consagração que eu fiz. E eu falei, Senhor, e eu vou fazer uma aliança. Eu vou todo dia, eu vou falar algo, vou testemunhar de alguma forma para alguém que eu conheça ou que eu não conheça. Irmão, depois que eu fiz aquele pacto com Deus, mas eu fiquei preocupado, porque eu era muito novo, eu tinha 20 anos de idade, e eu fiquei preocupado, pensando assim, será que eu vou conseguir honrar? Porque eu queria honrar o Senhor, eu queria cumprir o propósito, eu queria fazer a obra de Deus. Ninguém me mandou fazer aquilo, foi algo que veio no meu coração. Irmãos, por incrível que pareça, todo dia, olha, Deus é bom demais, está me fazendo lembrar disso agora, porque todo dia aparecia alguém. No dia seguinte, um senhor, um motorista que mal falava comigo, ele era bem fechado, e ele me chamava de irmão. Ele falou, irmão, bom dia. Eu falei, bom dia, fulano, tudo bem? Eu, rapaz, rapaz, estou com uma situação. Eu disse, que agora? Já comecei a falar de Jesus para ele. Deus foi criando. No outro dia a mesma coisa, outra pessoa. E quando eu sentava no ônibus indo para casa, eu sentava do lado de alguém e eu provocava a conversa. E daqui a pouco eu deixava uma mensagem ali de Jesus. 40 pessoas diferentes. 40 pessoas diferentes. Irmãos, eu vejo que naqueles dias Deus estava me chamando para o ministério. Eu creio que naqueles dias Deus viu um despertar do meu coração para o reino, para a obra, para fazer. Eu não tinha um pastor que me mandava fazer isso. Era o que vinha no meu coração. Deixa eu falar, Deus conhece o teu coração. Deus conhece os desejos do teu coração. Sabe? E deixa eu falar para você, Deus vai colocar alguém. Deus vai te mostrar alguém. E hoje mesmo Deus falou muito comigo, porque tem uma pessoa que eu comecei a conversar, um rapaz, acho que ele é influenciador digital. Eu vi lá um curso dele, eu comecei a conversar com ele sobre esse curso. E eu achei bem interessante. E eu achava que ia ser só comprar o curso. E hoje Deus me mostrou, não, ele vai ser a pessoa que você vai testemunhar. Ele mora em Sobral, no Ceará.
Meu Deus do céu. Sobral. E eu falei, vai ser essa pessoa. E hoje eu falei para ele. Digo, olha, eu não sei porquê. Eu não sei. Eu falei para ele que eu sou pastor, que eu ministro. Mandei vídeo para ele, ministração, né? Aí ele falou assim, olha, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho muito... Eu percebi que ele é ímpio. Ele não tem nada assim com Deus. Mas aí hoje eu falei para ele, digo, olha, Deus mostrou agora que nós estamos dentro de um projeto. Expliquei o projeto para ele, anjo da guarda. E é o seguinte: cada um de nós da igreja vai orar por uma pessoa, e você vai ser a pessoa que eu vou estar orando por você. Disse, muito obrigado, pastor. Eu agradeço muito as suas orações. Eu vou estar orando e ministrando na vida dele. Deus vai colocar alguém, irmão. Deus vai colocar alguém. Durante esse mês de maio, estamos começando o mês de maio amanhã, Deus vai te mostrar alguém. E durante o mês de maio nós vamos ter muitos eventos. Nós vamos ter o culto da esperança aqui na igreja, dia 21, domingo. Nós vamos ter 3 eventos nas células. O primeiro é a próxima semana, na sua célula vai ter um evento. Você vai levar essa pessoa, você vai convidar essa pessoa. Você vai dizer para ela, eu estou orando por você. Nós estamos no projeto para cada um orar por alguém. E você é o meu escolhido, você é minha escolhida. Eu estou orando pela sua vida. Deus me mostrou você. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Deus vai mudar a sua história, porque eu estou orando. Durante o mês de maio inteiro eu vou estar orando por você. Deus me mostrou você. E você vai a semana sempre relembrando ele, ó, estou orando pela sua vida. Tem algum, aí na outra semana você vai dizer, tem algum motivo para eu orar por você? Tem alguma situação na sua vida, na sua família? Aí depois você vai convidar ele para o evento Ponte, sábado, semana que vem. 2 semanas depois do evento Ponte vai ter outro evento Ponte. Vai ser mais oportunidade. Logo, logo essa pessoa vai estar aqui transformada, com a vida dela transformada pelo poder de Deus. Amém? Quero orar com você agora. Aleluia. E eu oro nesse momento, meu irmão. Põe a mão assim no seu coração. Concentre aí na sua fé no Senhor, crendo que o Senhor te fez. Diga para você mesmo, o Senhor me fez com um propósito. Diga, eu não vou morrer como o grão de laranja, o caroço de laranja jogado fora. Diga, como o caroço de laranja jogado fora. Não vai ser assim na minha vida. Diga, eu vou viver para cumprir o meu propósito e ser aquilo que o Senhor determinou que eu seja. Eu vou abrir a minha boca e eu vou profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu vou profetizar e a obra de Deus será feita através da minha vida. Deixa eu falar para você, feche seus olhos ainda. O que Deus coloca assim no meu coração para eu falar para você aqui, eu me lembro de falar para você. Talvez você diga assim, como que eu vou falar? As pessoas nem vão acreditar. Muitos profetas, essa era a crise deles, sabia? Senhor, mas quando eu falar, será que eles vão crer? Muitos profetas tiveram essa crise. Talvez você está pensando em falar para o seu irmão, para a sua irmã. Mas Senhor, eles vão crer? Vou lá dizer, ó, estou orando por você, mas será que eles vão receber? Deixa eu falar para você o que o Senhor me coloque no meu coração. A semente que você tem na sua mão. Imagina alguém com uma semente na mão. A semente tem poder nela? Sim ou não? Tem. Ela tem o potencial de ser uma grande árvore. Agora, se a mão estiver suja, vai influenciar na semente? Se a unha não foi cortada, estiver cheia de terra, se a mão estiver faltando um dedo, vai influenciar? Não, porque o poder não está na mão. Deixa eu falar para você, o poder está na semente. O poder não é seu, não depende de você, depende da semente que está na sua mão, querido. E o que essa mão tem que fazer? Jogar a semente na terra, lançar a semente. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fez crescer. É Deus que faz a obra, meu irmão. Você é só um instrumento. Você é só um canal de Deus. Você é só um instrumento de Deus.
É a semente, é a palavra que você tem que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você está comigo? Então ora agora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai. Oramos pelo projeto Missão Anjo da Guarda. Declarando, Senhor, declarando que muitas vidas estarão já abertas. Os corações estarão abertos, sedentos, carentes, precisando dessa palavra, desse testemunho que o teu filho e que a tua filha tem para compartilhar. Senhor, eu declaro uma ativação poderosa na vida do teu filho, onde eu declaro também que ele vai ser ousado, que ele não vai ficar amedrontado, que ele não vai ficar com a mão remissa, com a mão escondida, mas que ele vai estender a mão e que vai lançar a semente. E eu declaro que a semente vai crescer e vai prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma palavra, Senhor, que se for falada, eu declaro que tem um poder nessa semente para transformar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Eu creio que essa mão que te sustenta vai te conduzir. Essa mão já te conduz, irmão. Deixa eu falar para você. Você não é alguém que está vagando sem rumo. Você é alguém que tem um dono. A sua vida está na mão dele. Amém. Você é guardado. Aleluia. O inimigo não pode te tocar mais. Aleluia. As mãos dele sustentam o teu coração, como diz essa letra. Você é livre, te libertou, sabe? Estava compartilhando aqui porque eu assisti algo onde aquela pessoa naquele vídeo estava sempre fugindo com medo de ser preso. E eu fiquei pensando, tem crente que vive assim também, aflito, fugindo. Você não foge mais. Você não é mais um fugitivo. Você é alguém livre. Amém. Você não foge com medo da condenação, porque você foi liberto. Não há mais condenação. Você pode andar de cabeça erguida, com os pés firmados na rocha, cabeça erguida, confiante, autoconfiante no Senhor. Sabe por quê? Porque você está firmado nessa rocha aqui. Sabe? Tem muitas promessas do Senhor sobre nós, e uma das promessas é que aquele que confia no Senhor é como árvore plantado, firmado à beira de um rio. Essa é a sua vida. Sempre que vier um vento, que o inimigo soprar alguma coisa, lembre, se veja dessa forma: sou uma árvore, estou plantado, as minhas raízes estão lá no rio. Aleluia, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Deus. Eu quero declarar que você tem uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de revelação da sua identidade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a poderosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Aleluia. Tenha uma semana vitoriosa. E antes de sair, dá um abraço em alguns irmãos aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Está terminado. Deixou sua glória